Olá, amigos e amigas ouvintes. Eu sou Helena Sampaio e falo em nome da Rebraus, a Rede Brasileira de Letramento em Saúde. Hoje nós teremos uma resenha. Faz tempo que não fazemos isso por aqui. Escolhi um tema bem atual para apresentar para vocês. Trata-se de uma revisão sistemática sobre TikTok e letramento digital em saúde, escrita por Margarete Christine Merga, da Universidade de Notre Dame, na Austrália, com publicação na IFLA, que é a International Federation of Library Associations and Institutions, agora já em 2025. Trata-se de uma publicação com Open Access, então a gente coloca aqui o link de acesso na descrição do episódio, e é importante mesmo que vocês acessem, porque é um artigo longo, com vários cruzamentos que a autora faz com diferentes estudos, e aí ela detalha alguns estudos com os respectivos autores, e é uma coisa que aqui, por ser uma resenha, a gente não vai fazer, a gente vai fazer um compilado geral das conclusões que ela vai tirando nesta revisão. E já no resumo, ela destaca que os indivíduos precisam do letramento digital em saúde para localizar, compreender e avaliar a credibilidade das informações de saúde online. Usuários da plataforma de mídia social TikTok podem encontrar informações de saúde com frequência, mesmo que eles não estejam procurando por elas. Então, a interação que existe entre TikTok e letramento digital em saúde ainda não é bem compreendida. Ou seja, como é que essa plataforma é usada pelas pessoas para buscar informações de saúde e também para se engajar com uma comunidade de saúde online que seja relevante para suas necessidades? Então, essa revisão sistemática ela captura um pequeno conjunto de pesquisas relevantes revisadas por pares. E a autora faz também uma abordagem sobre o contexto político de potencial proibição dessa plataforma nos Estados Unidos. A gente não vai discutir essa parte que ela coloca no artigo, porque não é uma realidade nossa aqui, e também porque foge do escopo de discutir exatamente essa relação entre TikTok e letramento digital em saúde. Ela também destaca o papel das bibliotecas no contexto de utilização de plataformas online. Além disso, ela também centraliza vários exemplos da pandemia Covid-19, porque foi a época que ela coletou os dados. Então, vamos tentar fazer tentar resumir o que ela vai concluindo de cada leitura que ela conseguiu fazer a partir dos textos encontrados. Ela começa conceituando o letramento em saúde de uma forma mais tradicional, né? Que refere-se à capacidade de uma pessoa de localizar, compreender e avaliar a credibilidade de informações de saúde. Então, ela destaca que conseguir acessar e compreender foi fundamental para permitir que os indivíduos se protegessem e protegessem os outros durante a pandemia de Covid-19. Ela cita que aquelas pessoas com níveis mais altos de letramento em saúde experimentam as vantagens de resultados de saúde positivos por meio de um melhor autogerenciamento de condições de saúde, bem como participação e influência em suas próprias tomadas de decisão relacionadas à saúde e à qualidade de vida. E ela apoia-se na Organização Mundial da Saúde para citar que melhorar o letramento em saúde da população pode oferecer benefícios sociais, como, por exemplo, mobilizar comunidades para abordar os determinantes sociais, econômicos e ambientais da saúde. Após esse preâmbulo, ela cita então o letramento digital em saúde, conceituando-o como as habilidades e conhecimentos em letramento em saúde aplicados em ambientes online a textos digitais. Já discutimos aqui que esse conceito está em construção e temos publicações de revisão sobre isso. Lembrem que a doutora Guiomar Virgínia Vilela Assunção de Toledo Batello esteve aqui em 26 de dezembro do ano passado, 2024, falando exatamente sobre essa busca de um consenso para a definição de letramento digital em saúde. Globalmente, o uso da internet está crescendo e muitos jovens usuários estão buscando informações intencionalmente por meio dessa oportunidade. E mesmo, como eu já disse, e ela mesma cita várias vezes durante o artigo, mesmo usuários de mídia social que não estão buscando ativamente informações de saúde online são expostos a essas informações. Embora as informações de saúde amplamente disponíveis online permitam esse acesso livre, essa riqueza de informações pode ser questionável, pode ser imprecisa e pode ser avassaladora
particularmente para aqueles com baixo letramento em saúde. As informações falsas sobre saúde são comuns online e frequentemente elas são categorizadas como desinformação ou má informação. A autora distingue estas duas categorias baseada em autores que colocam que a má informação refere-se a informações incorretas não intencionais, enquanto a desinformação corresponde a informações deliberadamente falsas, frequentemente circuladas para alcançar uma agenda comercial ou ideológica. A autora cita o Fórum Econômico Mundial de 2024 para citar que juntas essas formas de conteúdo falso são vistas como um sério risco global. A desinformação em saúde pode ter sérias consequências negativas, como um aumento de interpretações enganosas ou incorretas das evidências disponíveis e o impacto na saúde mental, na má alocação de recursos de saúde, um aumento, por exemplo, na hesitação vacinal, com conteúdo de saúde não confiável, também atrasando a própria prestação de cuidados. É onde a autora considera que todos os usuários de mídia social podem precisar de altos níveis de letramento digital em saúde para determinar a confiabilidade das informações de saúde online, embora ela reconheça que as habilidades básicas de letramento digital necessárias para apoiar o letramento digital em saúde também são escassas em muitas populações e subgrupos. E aí sim, a autora destaca, ela já tem outras publicações sobre bibliotecários, ela destaca que os bibliotecários desempenham um papel fundamental no apoio à inclusão digital e ao desenvolvimento de habilidades de saúde digital, e como tal precisam estar informados sobre as informações de saúde que podem ser encontradas e decifradas em plataformas de mídia social, como por exemplo o TikTok. Então, para ela, fomentar o letramento digital em saúde tornou-se uma prioridade de educação escolar e comunitária. Globalmente, o TikTok tem cerca de 1 bilhão e 92 milhões de usuários adultos, provavelmente muito abaixo dos números reais da população total, dado que muitos usuários dessa plataforma têm menos de 18 anos. Até o momento, têm sido detectados benefícios, mas também preocupações significativas em relação ao engajamento do usuário com informações de saúde em plataformas de mídia social. Existem muitas razões pelas quais os indivíduos podem buscar informações de saúde no TikTok e em outros ambientes online, como o acesso restrito a médicos de atenção primária, o seguro de saúde insuficiente ou outras questões de acessibilidade e a necessidade de apoio social de outras pessoas que experimentam os mesmos problemas de saúde. Além disso, indivíduos com baixo letramento em saúde e baixo letramento digital em saúde podem procurar conteúdo facilmente acessível, dada a relação entre a compreensão do consumidor e a capacidade de entender e usar informações de saúde. Aquelas mensagens curtas e multimodais apresentadas nos vídeos do TikTok podem ser atraentes para aqueles com compreensão de leitura limitada ou problemas de atenção, porque têm o potencial de desmistificar informações de saúde que, de outra forma, seriam impenetráveis. No entanto, como ela mesma destaca, a acessibilidade das informações de saúde no TikTok não deve ser confundida nunca com confiabilidade. Posicionando-se como uma plataforma educacional, o TikTok introduziu algumas salvaguardas para reduzir a proliferação de desinformação em sua plataforma, adicionando uma categoria de informações enganosas no aplicativo, onde os usuários podem denunciar vídeos que podem violar suas políticas de desinformação e fazendo alterações em suas diretrizes. Mas isso aí não significa que todas as informações fornecidas neste espaço sejam precisas. Embora as informações de saúde no TikTok possam ser encontradas por acaso, direcionadas pelo algoritmo, em outros casos eles acessam o TikTok intencionalmente para serem membros passivos ou ativos de comunidades de saúde online que prosperam nesse espaço. As comunidades de saúde online são espaços onde os usuários oferecem e solicitam conselhos sobre informações de saúde, divulgam suas jornadas de saúde, engajam-se em uma comunidade de experiências compartilhadas e constroem alta eficácia para lidar com problemas de saúde. Na ausência de entendimentos baseados em pesquisa sobre as possibilidades e problemas do TikTok em relação ao letramento digital em saúde,
O verdadeiro potencial e as limitações dessa oportunidade podem ser mal compreendidos ou distorcidos. Por isso que a autora defende a realização da revisão sistemática da literatura para explorar como é que ocorre essa interação do TikTok com o letramento digital em saúde. E aí ela ressalta a importância dos achados de uma revisão desse tipo para a atuação do bibliotecário enquanto educador. Então, a revisão que ela faz traz duas questões principais a serem respondidas, além da questão política já referida, que não vai ser discutida nesta resenha. Então, ela quer responder como o TikTok tem sido relacionado ao letramento digital em saúde e quer responder o que os educadores de bibliotecas precisam saber sobre o TikTok e o letramento digital em saúde. Ela aplicou uma metodologia que é um pouco diferente das que a gente habitualmente faz em revisões sistemáticas. Ela seguiu 4 etapas propostas por Zhang e Liu, autores de 2023, para fundamentar o método, mas ela restringiu a busca ao Google Acadêmico para facilitar a captura de pesquisas em diferentes campos e disciplinas, em vez de coletar outros bancos de dados. Só que aí ela mesma reconhece que ela teve que introduzir um mecanismo adicional de controle de qualidade exatamente para minimizar os problemas que poderiam surgir na dependência exclusiva dessa fonte. Então, ela, ela sabe que literatura cinzenta e outros tipos de texto fora dos critérios de inclusão apareceriam nessa busca. Então, ela colocou que todas as publicações que ela encontrou que se enquadraram nos termos de busca foram coletadas no Google Acadêmico entre 29 de abril de 2024 e 2 de maio de 2024, sendo que os critérios de inclusão foram associados aos termos de busca, que foi Digital Health Literacy, Social Media, TikTok, incluindo a frase exata Digital Health Literacy. A publicação foi posterior a 2020 para garantir relevância atual, e a publicação que ela colocou como critério para a inclusão fosse que a publicação estivesse num periódico revisado por pares. Então, ela excluiu livros, capítulos de livro, anais de conferências e outros tipos de textos que não são artigos, incluindo a literatura cinzenta. E aí, para fazer um controle de qualidade, cada título de periódico individual foi inserido no Simago, impulsionado pela Scopus, para confirmar sua inclusão neste banco de dados. Isso foi feito com esse cuidado de controle de qualidade para não incluir periódicos cujo conteúdo pode não estar sujeito a padrões aceitáveis de revisão por pares ou que tenham sido publicados em periódicos reconhecidos como predatórios. O Simago é o Simago Journal Rank, SJR, que mede o prestígio de periódicos com base nas citações recebidas na base de dados Scopus. Como há algum debate sobre a extensão em que o letramento digital em saúde e o letramento em saúde eletrônica, que é o e-health literacy, são intercambiáveis, ela também incluiu estudos com foco em letramento em saúde eletrônica, mas apenas quando aparecia explicitamente conceitualizado o termo letramento digital em saúde. A codificação temática que ela fez, após refinar, levou à formação de 4 temas principais identificados nos textos, né? Ela incluiu 23 publicações. Níveis de letramento digital em saúde, busca de informações e exposição à informação de saúde no TikTok, foi a primeira categoria. A segunda, uso do TikTok para gerenciar doenças e medicação. A terceira categoria, avaliação da qualidade das informações de saúde no TikTok e o papel dos profissionais de saúde. E a quarta categoria, engajamento e de educadores promovendo o letramento digital em saúde para uso seguro do TikTok. Né? Ela reconhece as limitações do estudo, ela reconhece principalmente o fato de ter utilizado apenas uma plataforma de busca, né? Mas ela acha que conseguiu responder satisfatoriamente às indagações que ela fez para realizar a revisão. Então, vamos para a primeira pergunta, né? Como o TikTok tem sido relacionado ao letramento digital em saúde nas pesquisas publicadas? E para responder esta pergunta, ela acionou as categorias níveis de letramento digital em saúde, busca de informações e exposição a informações de saúde no TikTok.
E as pesquisas capturadas começaram a explorar as relações entre o uso do TikTok e os níveis de letramento digital em saúde, mas ela considera que não dá, pelo que ela leu e pelo que ela analisou, não dá ainda para gerar conclusões significativas, mas ela cita alguns dados relevantes. Um estudo sobre letramento digital em saúde de trabalhadores domésticos migrantes baseados em Hong Kong durante a pandemia de Covid-19 descobriu que 28,5% dos respondentes usavam o TikTok como fonte de informação online, mas não houve nenhuma relação estatisticamente significante entre o uso do TikTok e também o uso de Facebook e Twitter com o letramento em saúde eletrônica. Um outro estudo explorou o letramento digital em saúde no contexto das atitudes e comportamentos na pandemia Covid-19 em estudantes universitários americanos. E o TikTok era usado por mais de um quarto da amostra, e estudantes com baixo letramento em saúde eram 2 vezes mais propensos a buscar informações de saúde sobre a pandemia no TikTok, em comparação com estudantes com letramento em saúde adequado, sugerindo que o TikTok pode ser uma fonte atraente de informações para aqueles com menor letramento em saúde. Pesquisa também com estudantes universitários, desta vez estudantes chineses, detectou que aqueles com níveis altos e baixos de letramento em saúde eletrônica preferiam utilizar alguns aplicativos, entre eles o TikTok, para busca de informação em saúde. Então, a autora percebe que, embora o TikTok seja usado para obter informações de saúde, tem realmente uma escassez de pesquisas que explorem, né, como é que os níveis de letramento digital em saúde podem interagir com a decisão de obter informações desta plataforma, bem como ela percebeu uma falta de consistência metodológica entre os estudos, falta essa que realmente se torna um obstáculo para permitir a avaliação comparativa. Ela abordou também a busca de informações e a exposição a informações de saúde no TikTok sem relacionar explicitamente com o letramento digital em saúde. Então, ela mostrou um estudo com jovens adultos havaianos que percebeu que quase todos os participantes da amostra usavam mídias sociais para obter informações sobre Covid-19, sendo que 30,6% deles se atinham ao TikTok. E uma porcentagem maior ainda, de 44,2% de estudantes de ensino médio na Indonésia, usou mídias sociais para esse fim. Os diferentes contextos identificados apontam, então, a importância de pesquisas internacionais e transcontextualizadas sobre este tópico. Ela viu também que adolescentes, em um dos estudos que ela revisou, acessavam informações de saúde no TikTok, mesmo que não intencionalmente, a partir do fato de que pessoas que seguiam a plataforma eram seguidas por eles. E aí ela coloca, então, como um alerta que a educação em letramento digital e saúde precisa ser incluída nos currículos escolares, em todos os contextos, uma vez que adolescentes são usuários assíduos dessas plataformas. E um outro estudo também, um pequeno estudo, detectou que jovens podem ser exploradores críticos de informações, porque, embora eles busquem informações de saúde de influenciadores de mídia social, vendo-os como uma fonte de educação em saúde, eles consideram patrocínio, falta de credibilidade e pressão normativa para analisar criticamente o conteúdo de influenciadores de colegas e familiares, o que é um fato positivo caso se queira fazer intervenções educativas nessa área. O TikTok, ele pode desempenhar um papel fundamental na disseminação de mensagens de saúde pública, com essas pesquisas existentes sugerindo que nem todas as plataformas de mídia social são iguais nesse aspecto. Um estudo australiano realizado durante a pandemia Covid-19 descobriu que, embora todos os 8 departamentos de saúde australianos compartilhassem postagens no Facebook, apenas um desses departamentos buscava alcançar usuários por meio do TikTok. E, paralelamente a isso, eles viram que as postagens no TikTok obtiveram uma mediana de curtidas muito maior, 1.086 curtidas, do que as postagens no Facebook, de 111,5 curtidas, e no Instagram, 566 curtidas. Então, o estudo sugere que as autoridades de saúde governamentais podem estar subutilizando uma plataforma de alto apelo
particularmente à medida que os jovens migram de plataformas como o Facebook. Embora focado principalmente no Instagram, outras pesquisas descobriram que o status de uso de cigarros eletrônicos estava significativamente associado ao uso de duas plataformas de mídia social específicas, TikTok e Twitter, e que, portanto, o TikTok poderia ser uma plataforma ideal para mensagens contra eles. A pesquisa também começou a capturar como que as plataformas de mídia social, incluindo o TikTok, podem expor os buscadores de informações a conteúdos falsos de saúde. Por exemplo, um estudo recente explorando a desinformação em saúde na Espanha descobriu que o TikTok, mas não só ele, outras plataformas também, era um condutor de conteúdo falso de saúde. Também entrevistas com migrantes internacionais nos Estados Unidos descobriram que o TikTok era uma das várias plataformas onde os entrevistados encontravam desinformação. E uma pesquisa com 2.050 adultos australianos não vacinados descobriu que uma porção muito pequena de respondentes mencionou o TikTok como fonte de conteúdo desencorajador da vacinação. Mas os estudos realmente são em pequeno número para poder tirar conclusões sobre isso. Então, de qualquer maneira, a autora considera que os estudos que ela revisou mostram que o conteúdo do TikTok pode desafiar a desinformação. Por exemplo, pesquisas italianas fornecem informações sobre o papel do TikTok na disseminação de informações úteis sobre saúde em relação à vacina no contexto da pandemia da Covid-19. Mas aqueles que não acreditam na vacina não se fazem presentes no TikTok. Apenas uma pequena porção de vídeos do TikTok desencorajava a vacinação. E 90% dos vídeos com uma postura desencorajadora era identificável apenas por homens. Então, isso também tem que. É um alerta, né? Como é que você vai usar isso? Quer dizer, eh, o TikTok ele é mais visto por quem é cético em relação a uma conduta de saúde, ou ele é mais visto por quem acredita numa determinada conduta de saúde. O gênero interfere nessa busca e na própria criação de conteúdo. Então, são coisas que ela coloca para reflexão, para que possam ser feitas pesquisas que gerem ações educativas importantes, né? Na questão da categoria de usar o TikTok para gerenciar doenças e medicação, havia pesquisas que observaram que o TikTok é usado realmente como uma fonte de informação para gerenciar a doença. Então, um estudo qualitativo de adolescentes na Alemanha com diabetes tipo 1 descobriu que eles usavam o TikTok para buscar informações adicionais ou para entender melhor sua condição, né? Não necessariamente avaliando a pertinência dessas orientações, mas eles realmente poderiam, inclusive, levar o que eles viram no TikTok para consultas subsequentes com especialistas em saúde. E um estudo com 12 enfermeiras canadenses descobriu que poucos participantes usavam o TikTok para informações sobre sua condição de saúde, no caso enxaqueca, o que realmente era esperado, o levantamento confirma, né? Quem é profissional de saúde muitas vezes não vai buscar informação de saúde em canais leigos, vamos dizer assim. Um estudo, aí vem uma parte interessante que ela discute, que é o estudo com influenciadores, né? O estudo qualitativo de 26 influenciadores de pacientes buscou explorar como é que o letramento em saúde é comunicado no TikTok e outras plataformas de mídia social em relação ao consumo de medicamentos prescritos. E constatou-se que os influenciadores de pacientes buscam compartilhar seu conhecimento e experiência em um esforço para ajudar outros pacientes a aprender sobre o autogerenciamento de doenças e melhorar sua qualidade de vida. No entanto, nesse estudo, embora reconheça brevemente questões éticas complexas relevantes e a existência de patrocínios farmacêuticos, há uma problemática falta de escrutínio do conflito de interesses decorrente da remuneração de influenciadores pelos financiadores farmacêuticos, quando aplicável. Então, embora o artigo observe que influenciadores de pacientes nas mídias sociais podem comunicar informações complexas que os consumidores comuns teriam dificuldade de entender por outra via, ele evita considerar que esses influenciadores não sejam profissionais de saúde qualificados, então não há garantia de que informações complexas comunicadas realmente sejam interpretadas com precisão, o que representa um risco de disseminação de desinformação.
E aí a autora destaca que precisamos de mais pesquisas que analisem exatamente as estruturas de remuneração para influenciadores que operam nesses casos, para que haja uma melhor compreensão de fatores comerciais e de motivações que podem operar nesse espaço. Influenciadores de pacientes podem não ter patrocínios, mas uma vez que um acordo comercial esteja em vigor, vem aí um potencial conflito de interesses. Os exemplos mais flagrantes disso envolvem os influenciadores sem qualificação médica, dando conselho a jovens sobre consumo de medicamentos prescritos. Mais recentemente, o TikTok tomou medidas ainda mais adicionais para restringir a exposição a conteúdos prejudiciais, mas não foi avaliado ainda o resultado dessas medidas adicionais. E, logicamente, que não se pode dizer que todos são motivados por imperativo comercial. Os pesquisadores viram também que muitos jovens são influenciadores no TikTok para discutir a vida com dor crônica, por exemplo. E mais de 75% de vídeos nem mencionavam, nem discutiam, nem recomendavam, nem vendiam tratamentos, medicamentos ou outras soluções. Era mais um compartilhamento de jornadas de saúde positivas e negativas, o que acabava sendo também uma possibilidade de interpretação e de apoio entre os que estavam frequentando a plataforma. Então, a autora destaca que pesquisas futuras precisavam quantificar essas vozes predominantes nas comunidades de saúde online para entender o impacto da presença de influenciadores de pacientes e os tipos de problemas de saúde pelos quais os influenciadores remunerados são mais atraídos. Então, seria importante rastrear como é que esses fenômenos evoluem ao longo do tempo para aumentar a conscientização quando influenciadores de pacientes se tornam vozes dominantes sobre certas condições de saúde em uma plataforma, bem como capturar quem os patrocina, se for o caso. Né? Aí a autora vai para a avaliação da qualidade das informações e o próprio papel dos profissionais de saúde. Né? Então, ela considera que é uma área de pesquisa negligenciada. Então, ela viu um estudo que avaliou qualidade, confiabilidade e precisão de conteúdo de saúde vocal no TikTok e descobriu que a maioria do conteúdo era de baixa qualidade e confiabilidade, com precisão apenas moderada, e, logicamente, foi percebido uma coisa mais preocupante ainda, que o engajamento maior dos usuários era exatamente com os conteúdos de pior qualidade. Então, alguns autores investigaram a qualidade de conteúdo também sobre síndrome do intestino irritável no TikTok, descobrindo que quase metade dos 100 vídeos analisados no estudo era postada por influenciadores e tinha conteúdo educacional de baixa qualidade. Então, essa baixa proporção levanta preocupações sobre o impacto dessas informações para os pacientes com síndrome do intestino irritável. Logicamente, mais uma vez, ela vai destacando: o TikTok se posiciona como uma mídia que fiscaliza conteúdos que levem à desinformação. Ela busca parceiros independentes, ela verifica os fatos, ela pede orientação de autoridades de saúde pública, ela tem um banco de dados de alegações previamente verificadas, mas não foi ainda, como ela reforça, acho que pela terceira vez no artigo, não foi ainda verificado como é que essas medidas instituídas pelo TikTok se comportaram ao longo do tempo em relação à presença de desinformação ou má informação. E aí uma coisa que ela destaca bastante é a necessidade de uma maior presença mesmo no TikTok de profissionais de saúde qualificados, né? Que sejam eficazes para criar um conteúdo divertido, um conteúdo envolvente, né? Sair fora da expertise só e ser realmente um um profissional presente numa mídia social que facilitaria, então, ah, o desen o desenvolvimento do letramento digital em saúde, para que haja esse engajamento maior e cada vez mais alto dos usuários, né. Isso é uma cobrança que ela faz, né. Nós, enquanto profissionais de saúde, quando vamos para as mídias sociais, muitas vezes a gente não
não desenvolve uma habilidade de comunicação que possa captar a atenção dos usuários. E aí entra realmente a atuação letrada em saúde que nós devemos ter, né, para que a gente possa realmente ir além dos jargões que a gente frequentemente utiliza, além da preocupação com o conteúdo, a gente tem que ir com a preocupação da qualidade da comunicação, de acordo com o recurso que você esteja utilizando. Se você está numa plataforma tipo TikTok, você tem que fazer o desenvolvimento de um conteúdo que atenda ao que o usuário do TikTok está buscando, né. Então, quando os estudos todos foram vistos em conjunto, ela realmente coloca, ela infere que tem essa necessidade desses profissionais se tornarem mais ativos no TikTok e otimizar, então, essa capacidade de serem envolventes e acessíveis. Tem sido visto também nos estudos que ela viu que, assim, quem os profissionais de saúde que usam plataformas de mídia social, o TikTok não tem sido a primeira escolha para esses profissionais, então é uma outra coisa que ela coloca em discussão, né. Eh, Pesquisadores, por outro lado, apesar dessa falha, dessa falta, dessa ela aponta como falha, mas na verdade não é falha, é uma falta, né, de presença de profissionais de saúde no TikTok. Mas aí ela diz que, por exemplo, foi muito importante um estudo que mostrou que durante a epidemia Covid-19, enfermeiros usaram o TikTok como uma saída para expressão, entretenimento e comunicação, exatamente aumentando ou incentivando a resiliência, entre outras mensagens, naqueles momentos de grande desafio profissional. Então, ela mostra isso como positivo, mas ela ainda acha que a nossa presença enquanto profissional de saúde no TikTok é uma presença tímida, né. E aí ela entra para abordar a outra categoria, que é o engajamento, dos educadores promovendo o letramento em saúde digital para o uso seguro do TikTok, né, e que vai mais ou menos em cima do que a gente conversou até agora, né. Ela diz que realmente, as pesquisas são muito limitadas, em relação a ver como é que o letramento digital em saúde está sendo promovido especificamente em relação ao TikTok, propondo ou avaliando o sucesso das intervenções, mas ela acha que sim, que os pesquisadores educadores começaram a experimentar abordagens de aprendizagem mais inovadoras, que convidam então os jovens a se tornarem agentes ativos na criação de conteúdo promotor de saúde nessas plataformas de mídia social, incluindo o TikTok, né. E aí ela coloca que, sempre, a presença de profissionais pode fazer com que realmente os conteúdos eh, sejam seguros, né, como fonte de informação em saúde. E aí ela parte para os educadores das bibliotecas, para os bibliotecários, né. Ela mostra que, os usuários do TikTok encontram informações, que podem ser úteis e sancionadas pelo governo ou podem ser prejudiciais, né. Então os bibliotecários podem desempenhar um papel valioso no apoio ao engajamento crítico e bem informado dos usuários com o conteúdo de saúde encontrado na plataforma. Eles podem conectar usuários que usam o TikTok para informações de saúde com fontes alternativas e credíveis deste tipo de informação, testando a legibilidade desses materiais quando aplicável para garantir acessibilidade. Mas esses profissionais também precisam ter um forte letramento em dados e um discernimento cuidadoso na interpretação dos achados nesta área de pesquisa para traduzi-los em mensagens para os usuários de bibliotecas. O aconselhamento sobre pontos fortes e limitações do TikTok é importante. E maneira prática de fazer isso podem ser relevantes nas bibliotecas. Por exemplo, oferecer seminários de treinamento que mostrem como interpretar e verificar fatos de conteúdo do TikTok com mensagens de saúde questionáveis, demonstrando diretamente como aplicar essas habilidades ao se engajar com um conteúdo autêntico e atual. Uma outra opção, fornecer links para criadores de conteúdo de saúde qualificados, registrados, respeitáveis, dentro do TikTok. Uma outra conduta, manter-se atualizado sobre pesquisas de desenvolvimento de habilidades de credibilidade de fontes e letramento digital em saúde, para ser responsivo a modelos de melhores práticas em evolução. Então, pode ser particularmente pertinente instruir os usuários das bibliotecas a entender como que as informações de saúde podem ser manipuladas e como é que eles podem se tornar um alvo
como potenciais consumidores de produtos farmacêuticos ou programas relacionados à saúde, talvez por influenciadores de pacientes ou de mídias sociais. Nas bibliotecas é possível oferecer aprendizado que convide os usuários a se tornarem agentes ativos na criação de conteúdo promotor de saúde para o TikTok, para ajudá-los a pensar como criadores de conteúdo, melhorando sua conscientização sobre pseudo-realidades que são construídas e aos quais os espectadores de plataforma podem ser expostos. Então, seria uma forma de encorajar um consumo mais crítico. Mas aí também ela diz, assim como profissionais de saúde não são muito presentes nas plataformas, seria interessante que o pessoal das bibliotecas também fosse ativo no TikTok, se os seus usuários forem também assíduos desse aplicativo. Então, ela vai e volta várias vezes, mas o que ela quer mostrar é que realmente o TikTok é uma plataforma, sim, de uso de conteúdo rápido, né, sobre saúde, que isso pode ser melhorado com o envolvimento mais ativo tanto dos bibliotecários como dos profissionais de saúde, tornando como tanto melhorado com a participação ativa desses segmentos da comunidade, como também pela fiscalização constante do conteúdo e tentando desmistificar e retirar conteúdos enganosos dessa fonte. Mas ela acha que é uma fonte que está sendo colocada, vamos dizer assim, como uma possibilidade subutilizada enquanto estratégia educativa. E como é muito acessado, como é muito utilizado, seria importante que ele passasse a ser considerado como uma estratégia educativa e tivesse um envolvimento maior de todos nós para fazer com que ele seja o melhor espaço possível para o usuário, para o consumidor do TikTok e, logicamente, dessa maneira, contribuindo para o seu próprio letramento digital em saúde. Mas ela finaliza dizendo realmente que o que ela levantou foram poucos estudos, estudos que não puderam ser excessivamente comparados ou profundamente comparados. Então, isso mostra uma necessidade urgente de mais pesquisas nessa área de investigação e, logicamente, ela puxou um pouco também a importância do envolvimento do bibliotecário nesse contexto. Então, gente, é basicamente isso. Eu espero que vocês tenham gostado do tema. Eu acho que é interessante. A gente já tem muitos profissionais de saúde atuando nesses canais, mas eu não sei se com essa visão de ser um showman ou uma showwoman, vamos dizer assim, né? Ou seja, trabalhar com o conteúdo de uma forma envolvente, de uma forma que realmente atrai o usuário do jeito que um usuário é atraído pelos não profissionais de saúde, pelos não envolvidos em ações educativas, né? Nós também tivemos um episódio aqui com o Rogério Malveira, onde ele mostrou, por exemplo, que tudo que era veiculado durante a epidemia da Covid-19 no Brasil, que não era oficial do governo, tinha mais ouvintes e tinha, ou plateia do que aqueles que eram veiculados pelo próprio Ministério da Saúde, mostrando que realmente é importante que a gente enverede por esses caminhos de uma forma ética, de uma forma responsável, né, e de uma forma realmente atraente e divertida. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Deem uma lida, porque o artigo tem vários detalhes que a gente não pode colocar numa resenha desse tipo. E eu aguardo todo mundo para o nosso próximo episódio. Até lá!